Ah, nós iremos hoje compartilhar na palavra do Senhor, em termos, conforme o título definido do sermão, pescadores de gente. Quando Jesus nos chama a ser os pescadores de gente, de homens. Então, conforme se encontra na palavra do Senhor, irei ler aqui para que nós possamos observá-la. Ela se encontra em Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavrando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos, minhas irmãs, passei a semana matutando literalmente na temática deste trecho da Palavra de Deus, que é um trecho literalmente central para o cristianismo. E por que seria central? Porque esse texto, ele determina literalmente a nossa dinâmica, a dinâmica de vida de um cristão, de uma cristã. Mas como assim? Pensemos um pouco. Jesus estava ali a pregar, aproveitou o barco, foi se aproximando daqueles pescadores com seu jeitinho, e as multidões apertavam Jesus em busca de cura, de palavra, de atenção. Mas Jesus estava de olho naqueles pescadores. Se nós associarmos ao texto de Lucas, que lemos agora, os textos de outros evangelhos, particularmente o de Mateus, a gente pode observar que esses 4, que aqui vou falar do irmão de Simão, Pedro, que depois foi chamado de Pedro, que é André, o próprio Simão, e seus sócios, Tiago e João. Agora observe a forma, a maneira do Senhor agir. Antes que o Senhor falasse: olha, agora venham comigo, vou fazer de vocês pescadores, como está aqui na tradução, de gente, de ser humano, o que é que o Senhor fez? O Senhor literalmente os pescou. E olha que coisa interessante, o Senhor pescou ali 4 homens, pescadores, de uma região que era literalmente ao norte de Jerusalém e não muito, naqueles dias, valorizada em termos culturais, que era a região da Galileia. E ele estava ali pregando, e antes que ele
trabalhasse, e aí ele vai trabalhar com esses 4, vai trabalhar depois com mais 8, e vai trabalhar com muitos mais, para que nós todos, hoje em dia, pudéssemos nos tornar pescadores de gente. Jesus trabalhou aqueles 4, e depois mais outros foram se agregando, e hoje nós nos encontramos aqui, Igreja Presbiteriana Unida de Brasília, porque em algum momento nós fomos fisgados, nós fomos literalmente pescados pelo amor de Deus, nós fomos pescados por Jesus Cristo, através da família, de filhos, de colegas, de amigos, mas nós fomos pescados. Então, graças a essas pescas, nós estamos agora aqui reunidos neste aquário lindo, e cabe-nos também agora continuarmos essa pesca. Então, amados, literalmente, através desta pesca inicial, o cristianismo foi se propagando ao longo dos séculos, e nós estamos aqui agora, cristãos, em pleno século XXI, lidando com todas essas questões que estão em torno da gente. Esse aquário enorme, chamado planeta Terra, tendo que lidar com questões familiares, questões profissionais, mas não nos esqueçamos, como lição para as nossas vidas, a forma como o Senhor pescou seus primeiros discípulos. E como foi? Observemos. Ele simplesmente estava ali. Podemos até colocar o texto para observarmos, que é muito interessante. Antes de então, reiterando, de chamá-los para serem pescadores de homens, de gente, o Senhor os pescou. E os pescou como? Primeiro, o Senhor Jesus foi e pediu para utilizar o barco de Pedro ali, afastando um pouquinho, para que ele pudesse, então, avistar todo mundo e, de forma econômica, pregar, ensinar aquela multidão, porque aquela multidão estava literalmente apertando o Senhor em terra. E após isso, o Senhor foi, se aproximou de Pedro, conversou com eles, viu, que estavam ali, provavelmente teriam passado a noite toda, virado toda a madrugada, desde cedinho, tentando pescar ali naquele mar, que é um grande lago lá da Galileia, Tiberíades, enfim, e nada pescaram. Então o que o Senhor fez? Olha, vai ao largo, vai mais ao fundo aí, lança as redes. Aí Pedro, poxa, mas Senhor, a gente não pescou nada e agora, mas tudo bem, vou te obedecer. E lançou as redes. E aí, as redes tiveram coalhadas de peixe, lançaram, e tiveram que encher outro barco também, seus sócios, e aquela festa, aquela coisa toda. Mas aí Jesus falou assim para eles: tudo bem, que tal? Mas olha, vem comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Houve um milagre. Houve um milagre. Da forma como nós entendemos o milagre, ocorreu um milagre. Não tinha nada pescado. Jesus faz então que de repente apareçam peixes e mais peixes, toda aquela alegria, toda aquela azáfama, quase que os barcos viram, às vezes quase se rompem, e os outros vieram se ajudar. Eram literalmente pescadores, perdoem a redundância, de peixe. E aí Jesus fala assim para eles: olha, vem comigo, vou te fazer pescador de homem. E Pedro, e eu creio todos nós, rebateu. Também rebatemos em algum momento: Senhor, eu sou pecador, Senhor, não dá. Não dá. Afasta-te de mim, Senhor. Uma coisa muito interessante é que a gente tende, a começar por mim, a colocar Jesus de uma forma extremamente humana. E é natural isso. Jesus também foi humano, além de Deus. Mas Jesus vai muito além quando olha para a gente. Jesus, ele está interessado na tua essência. Ele está interessado em te fazer um bem que nunca vai cessar, que é te conceder a vida eterna junto a Ele. Não importa qual a situação em que nós nos encontremos. Então, essa pesca, a verdadeira pesca, ela vai muito além da questão material.
dos peixes em si. Jesus, sim, opera milagres, cura, liberta, nos abençoa em termos materiais, nos concede inteligência, discernimento. Mas Jesus quer muito mais para a gente. Ele quer que nós sejamos salvos. Quer que nós tenhamos essa consciência do amor dele internamente a nossa pessoa, a nossa essência, o nosso ser. Essa é a pesca que Jesus queria e fez com aqueles homens. Não precisamos, todos nós sabemos, mergulhar agora nos Atos dos Apóstolos, nos próprios Evangelhos e algumas cartas, e verificarmos que esses mesmos 4 que pegaram aquele, foram apanhados, pescados por Jesus aqui no início, alguns mortos, entre aspas, rapidamente, logo no início do Evangelho, do cristianismo, como Tiago, né? Conforme está relatado em Atos. Outros martirizados, aliás, à exceção de João, todos os demais martirizados, André, né? Todos martirizados, mas enfim, Pedro, mas todos eles com suas falhas, com seus pecados, conforme Pedro falou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. O mesmo Pedro, que depois Jesus virou para ele e falou: Satanás, afasta-te de mim, eu tenho que cumprir lá na cruz, o mandato que Deus me deu, morte e ressurreição. E o mesmo Pedro, que negou a Jesus lá, na hora que o Senhor estava lá, sob a tortura, literalmente, dos poderosos da época, dos seus paus mandados, né, dos seus, infelizmente, perseguidores da época, é o mesmo Pedro que depois, no capítulo 2, salvo engano, de Atos dos Apóstolos, prega para milhares. Milhares ali se convertem na templo, ali ele junto com os outros 10, né, e tomando a frente, pregando de maneira maravilhosa, eles vão operando milagres. Por quê? Porque é assim a nossa vida. Nós, seres humanos, somos falhos. Por mais que nós não queiramos pecar, errar, nós erramos, nós pecamos. Mas o próprio João fala, tomando lá suas palavras na primeira epístola, que nós temos um advogado junto ao Pai, que é o próprio Senhor Jesus, e que o cristão não é que ele não peque, é que ele não é do mal, ele não vive de forma contínua pecando, ele busca o Senhor. Somos nós. E observe, Jesus, ao chamar aquela turminha, os 4 ali primeiros, na pessoa de Pedro em particular, nos chamou e falou para eles: eu vos farei pescadores de pessoas, de gente. Ou seja, tudo bem, eu estou pescando vocês, mas vocês vão multiplicar essa pesca. E aí, olha que coisa maravilhosa. Foram os 12, 70, aí foram aumentando, 3.000, vão lá a Jerusalém, Samaria. Ou seja, o cristianismo é algo prático, meus amados. É algo de vida. E essa pesca, ela se dá no nosso dia a dia. Essa pesca se dá junto aos nossos amados, entes queridos, filhos, maridos, esposas, parentes, pessoas com quem nos relacionamos no dia a dia, de várias formas, não apenas o que é necessário pela palavra, mas também através dos nossos atos. Somos cristãos essencialmente pescadores, meus amados. Pescadores de gente. Não podemos nos furtar, não podemos negar este carimbo maravilhoso que o Senhor Jesus nos concedeu através dos primeiros apóstolos. E também pescamos com os nossos atos em termos de amor, de cuidado, de paciência, de perseverança. Por isso que o Senhor Jesus, ao resumir os mandamentos em 2, sendo o primeiro, obviamente, amar ao Senhor Deus de todas as formas, em toda a tua intensidade de sentimentos, enfim. O segundo, ele o coloca de uma maneira maravilhosa, amar ao próximo como a si mesmo.
Isso é uma pesca, meus amados. Estamos pescando pessoas diariamente. Não nos neguemos a pescar as pessoas com sabedoria, com discernimento, com amor, com atenção, amando as pessoas, porque o amor, meus amados, é uma fortaleza, é um poder, é uma força que Deus nos dá e é algo concreto, muito forte e poderoso. Não apenas um estado de espírito emocional momentâneo, não. É algo literalmente de ação. É uma concretude de atitudes. E neste exercício de amor, nós estamos pescando. Nós pescamos a irmos ao hospital, nós pescamos onde nós estivermos. E algo maravilhoso que é intrínseco ao cristão é que nós temos a certeza da vida eterna. Então, quando a gente tem essa certeza, a pesca ela flui, o amor flui. É lindo quando a gente está nessa atitude de pesca diária. Eu, nesta semana, estava caminhando e há algumas pessoas que a gente conhece de vista, porque passam pela gente várias vezes ao longo da semana, mas não temos a menor intimidade, a gente apenas se saúda, né? E é muito interessante quando o Espírito Santo testifica e te usa para pescar de uma forma inopinada, que você nem esperava estar ali conscientemente pescando. Aí lá estava eu caminhando e aí uma senhorinha, eu admiro muito aquela senhorinha, ela deve ter próximo aos 80 anos, mas bem íntegra, caminhando ali. E ela caminha todo dia ali, e olha, e bom dia, tal. Aí, o dia foi quinta estava um dia muito bonito, salvo engano, vento gostoso, um céu com nuvens, o dia estava lindo. E ela passou por mim e falou assim, que dia maravilhoso, não é? Aí eu falei, nossa, o dia está lindo. Aí eu, sem pensar, literalmente, falei assim, Deus hoje fez uma pintura, né? Tá uma pintura maravilhosa aqui, né? Aí ela virou e falou assim, nossa, é verdade, o senhor é cristão? Aí eu já falei, Senhor amado, eu falei, olha, eu tenho Jesus como meu Salvador e Senhor. Ela falou, ai, que coisa linda, aí começou a conversar, e aí nós fomos conversando, aí eu pedi, posso acompanhá-la? Porque ela estava na direção contrária, né, a minha. Ela falou, claro, aí eu vou ali para 302, né, lá do sudoeste, ok, e fomos ali até um certo ponto, caminhando, e ela me perguntando algumas questões, e eu fiquei ali, aí, ok, nos despedimos, mas eu saí de lá tão feliz ali daquele encontro, voltei a caminhar, mas eu fiquei tão feliz que eu não parei de pensar nisso, né? Falei, caramba. Né? Então, nós estamos no nosso bom dia, na nossa atenção, mesmo silenciosa, nós estamos pescando. Nós somos pescadores. Nós somos essencialmente pescadores. E não nos furtemos a pregar o Evangelho a quem quer que seja. Algo muito interessante é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pegou pescadores para serem literalmente pescadores, pegou coletor de impostos, pegou um pessoal variado na sua primeira leva dos 12, fora os 70. E outros foram se somando ao longo do tempo. Pegou um que ele mesmo se diz um apóstolo tanto quanto tardio, Paulo, né? E o próprio Paulo é muito interessante, porque quando era Saulo, ele estava literalmente tentando acabar com essa pescaria, intimidando os cristãos, intimidando aquela dita seita dos nazarenos. E depois ele passou a ser um pescador de homens.
Quando eu penso num pescador, eu penso em Paulo. E é o que nós somos em essência. E é o que agrada ao Senhor. Nós somos pescadores. Nós não podemos deixar nunca de pescar, de pregar o Evangelho. Literalmente, há tempo e há fora de tempo. Ou seja, tudo gira em torno da pesca para um cristão. Não devemos nos envergonhar de sermos cristãos. Qual é a forma de manifestarmos a nossa cristandade, de que somos salvos por Jesus Cristo? Pescando. Temos que estar sempre pescando. Aqui, no texto de Lucas, dos versículos 1 ao 11, há um ponto muito interessante em que o Senhor Jesus, após falar que eles seriam pescadores de homens, isso, olha, não tenha medo, de agora em diante, você, Simão, você, André, você, João, você, Tiago, vocês são pescadores de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Aqui a gente pode até pensar, caramba, então, abandonaram as famílias, tudo. Meus amados, deixando tudo significa deixar, literalmente, os compromissos que eles tinham e que serviu de embaraço para que eles se tornassem pescadores de gente. Mas não deixaram as pessoas que eles amaram. Eles trouxeram a sua cultura e as pessoas que eles amaram. Pedro, por exemplo, era casado. E mais à frente a gente pode observar o milagre que foi feito junto à sua sogra. Enfim, o que Jesus pede para a gente é tão simples, mas ao mesmo tempo tão crucial, tão importante para as nossas vidas, que é um compromisso de vida com Ele, mas um compromisso de forma séria. E quando eu digo seriedade, eu não estou falando em termos de aparência, não. Eu estou falando em termos de amor. Estou falando em termos de sermos sinceros para com o Senhor, de procurarmos estar sempre agarradinhos na mão do Senhor, buscando ao Senhor, para que nós possamos nos alimentar dele para pescarmos. Meus amados, não há um texto na palavra de Deus em que eu não esteja vendo pesca agora. Confesso a vocês. Então, esse deixando tudo, o seguiram, somos nós. Somos nós. E esse tudo significa recentralizarmos a nossa vida em Cristo. Eu sei que fomos educados, muito provavelmente, de uma maneira humanística, em que somos centrados nas nossas figuras, como homem, como mulher. Mas se há algo que a Bíblia nos aponta claramente, é que quando a gente coloca, literalmente, o Senhor Jesus no centro de nossas vidas, tudo em nossas vidas espelhado por Ele e para Ele, nós fluímos de uma maneira muito mais, não digo apenas em termos de sinceridade, mas nós fluímos, as nossas vidas fluem de uma maneira muito mais serena, apaziguadora, a paz em Cristo, a paz em sermos verdadeiros cristãos. E um instrumento que nos deixa muito bem é sermos literalmente pescadores de gente. Não podemos nos esquecer disso, meus amados, ao compartilhar com vocês esta noite, de que nós somos pescadores. Nós somos chamados para sermos pescadores, todos nós. Eu, infelizmente, já deixei passar várias pescarias, mas eu procuro sempre, ao ter uma reunião, algum encontro, colocar para o Senhor:
Senhor, ok, como é que eu vou pescar? Então, meus amados, este tema, particularmente para mim, me é muito caro. Muito caro. Muito caro. Algo que entrou em minha mente no início da minha adolescência, quando eu me converti, e sempre foi este carinho que eu estou compartilhando com os senhores, de que nós, cristãos, somos pescadores de homens. E quanto mais a gente se sente no papel de pescadores, podem ter certeza, mais confortáveis nós ficamos. É incrível. É claro, o Espírito Santo nos guia. Ele nos dá sabedoria, ele nos mostra por onde devemos andar. Então, eu gostaria muito de deixar, então, nesta noite, esta questão central. Nós, cristãos, somos pescadores de homens e de mulheres. O Senhor Jesus, Ele opera milagres, como fez lá com os pescadores, com Pedro, com André, com Tiago, com João. Houve uma abundância na pesca, literalmente de peixes, após a intervenção do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus queria muito mais deles, como ocorreu. E como que é da gente? Mas não para que nós, literalmente, vivamos uma religiosidade vã. Não. Porque a vida de Cristo, ela se espalha no nosso interior à medida em que nós colamos com o próprio Senhor, com o seu Espírito, de uma forma sincera, no nosso dia a dia. Não procuremos ser os melhores da face da terra, mas procuremos ser os melhores naquilo que nos cabe, na nossa medida, o que Cristo tem nos dado a cada um de nós. Então, meus amados, eu gostaria de, por enquanto, encerrar aqui o sermão quanto a esse texto e agradecer aqui o convite, tá? Reverendo Daniel, da IPU, para podermos compartilhar hoje à noite sobre Lucas. Muito obrigado. Amém.